Segue com o nosso Boa Tarde Bahia e a gente tem a alegria de receber aqui a médica otorrinolaringologista. Repita. Tem que falar rápido 10 vezes. Repita, otorrino, a médica otorrino, Érica Campos, aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Érica. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar de otorrino, de voz, e tem que repetir rápido 10 vezes, hein? Otorrinolaringologista. Na parte prática. Não, estamos com otorrino. Otorrino que todo mundo sabe. As fãs estão orgulhosas. Érica, seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar logo assim. Nós acabamos de concluir uma semana em que tínhamos picos de frio e de calor. Gente gordinha como eu, né, tem tecido adiposo suficiente para equilibrar isso, mas a média não tem. Como é que a gente pode olhar para isso, sobretudo quem tem filho pequeno, né, agora falando de uma forma mais responsável, como é que a gente consegue se blindar para passar por essas experiências numa cidade litorânea e muito úmida como Salvador? Essa semana passada foi um verdadeiro desafio. Os consultórios de otorrinos, pediatras, pneumologistas, todo mundo lotado de pacientes, porque essas variações climáticas, né, não são muito legais para a nossa mucosa respiratória. Então, Sim. A gente tem períodos de muito calor, aí de noite a gente tem chuva, aí tem um pouco, assim, frio, né, gente? Frio entre aspas, né? Que frio pra gente aqui, 21 graus, todo mundo tá escolhendo Batendo seus os dentes. moletom, Uhum. Então, isso impõe um grande desafio, principalmente porque a gente vê que a resposta imunológica não é a mesma frente a essas diferenças de temperatura. Então, o melhor que se faz é fortalecer o sistema imunológico, se preparar para viver esses momentos. E aqueles pacientes que têm rinites, alergias, asmas, precisam estar com seus tratamentos de manutenção em dia, porque quem vive na regra consegue sobreviver à exceção. Entendo. Agora, quais são os modos práticos para conseguirmos aliviar essa oscilação que existe de um período frio para um período quente, de maior umidade para menor umidade? Por exemplo, estou aqui hoje fazendo a cobertura em Salvador, que a umidade está tranquila. Aí amanhã estou em Brasília, fazendo a cobertura política. Lá a umidade baixa, que é uma beleza. Então, assim, quais são os métodos que as pessoas podem utilizar de maneira caseira para amenizar essa situação? As duas principais estratégias são lavagem nasal e hidratação de mucosa, tá? Lavagem nasal, a gente tem vários dispositivos. Com soro, né? O soro fisiológico. Sim. Mas existe uma grande mística aí da internet, que é aquela lavagem que serve, aquela que entra por um lado, sai pelo outro, né? Mas isso não é verdade. A melhor lavagem nasal é aquela que você faz. Então, se dá certo com a garrafinha, Obrigado, que ótimo. Érica, porque eu não consigo aquele malabarismo, não, sem me engasgar e ficar pior. Eu não sei que momento em que houve esse grande surto da internet, que se criou essa coisa no imaginário coletivo de que só presta se entrar por uma fossa nasal e sair pela outra. Eu achava Isso que não eu é que era verdade. errado. Não, é super difícil acertar aquilo ali e corre o risco, inclusive, do soro terminar subindo pela tuba auditiva e parar no ouvido. Então, é uma técnica bacana, mas você tem que ter domínio da técnica. A gente tem vários dispositivos. Tem aquela garrafinha que todo mundo já viu na internet, é a famosa aí. Que você aperta um botãozinho assim e aí entra ela... por um lado, isso. sai pelo outro. Essa é a mais famosa da internet, sem dúvidas, mas aí você pode lavar com seringa. Existem diversas preparações no mercado que a gente vê na farmácia já prontas, que são mais práticas para levar na bolsa, na mochila, por exemplo. E a nebulização com soro fisiológico hidrata a mucosa nasal, um pouquinho diferente do que faz a lavagem nasal, que mobiliza o muco, tira ali os micro-organismos. Então, por exemplo, você que vive indo para Brasília, tem que andar com um nebulizadorzinho portátil, um soro fisiológico, porque é isso que garante que sua mucosa fique hidratada. Tem gente que acha assim, vou beber uma água aqui para hidratar a garganta. Essa água que você bebe, ela não tem contato direto com a sua corda vocal. Contribui para a sua hidratação corporal. Então, ajuda de certa forma, mas não tem hidratação tópica. Ela não A fica nebulização é que faz essa hidratação. A nebulização, sim. E agora a gente já tem até no mercado também, nas farmácias, tem esse dispositivo, uma garrafinha que já vem com o soro fisiológico, você acopla a máscara e ela funciona sem pilha, sem bateria, então é bem prático para usar. Agora, a nebulização só com soro fisiológico, ela é recomendável a se fazer, por exemplo, todo dia? Pode-se fazer todo dia? Quanto tempo? Principalmente assim, no nosso caso, né? No nosso caso, que a gente usa bastante a voz, por exemplo. Vocês particularmente, que são usuários profissionais da voz, né, que a gente chama, que são os atletas aí da alta performance da voz,
precisam ter esse hábito diário. Se não tem, vou puxar a orelha de cada um eu aqui. tenho, ó, eu não comprei aquele Victor Pinto, não portátil. minta, porque a tela tá pegando você. Eu não comprei aquele portátil. Cadê? Bota Eu no comprei- vai ver se tá mentindo. Eu tenho um nebulizador que ele já fica, aquele pequenininho, Sim. que é de tomada mesmo, Sim. ele fica já do lado da minha poltrona. Quando eu acordo, que eu vou assistir um jornal, alguma coisa, eu já ligo ali, 20 Ótimo. minutinhos e É um tá tudo ótimo. Então excelente quem tá hábito. errado sou eu aqui. É você, Excelente viu? hábito. E agora também a gente já tem disponível fluidos que a gente consegue colocar no soro fisiológico que tem compostos hidratantes, como por exemplo ácido hialurônico. Então a gente já tem estudos que mostram que Ácido exatamente a gente hialurônico na usa de forma nebulização. inalatória. Gente, vamos lá, calma. Não é o ácido hialurônico que a gente usa para preenchimento, assim, não adianta você pegar aquilo, diluir no Ó, que soro o e povo no nebulizar. rádio tem uma... É, não tá vendo a imagem? Não, as pessoas são criativas, a criatividade humana é infinita. É uma preparação específica para esse fim. Pode falar o nome de marca? aqui? Pode, fala. A marca que faz chama Naso, tá? É Naso sim. Nebulize, então é uma preparação específica para ser diluída em soro fisiológico. Então não vão pegar um ácido hialurônico qualquer aí de creme de rosto, de Perto da validade. preenchedor. Vai fazer isso aqui, não, peraí, deixa eu botar a diluir no nebulização. soro e achar que vai dar certo. Não façam isso, não façam isso em casa, tá? Uma preparação específica para essa finalidade, chama Naso Nebulize. Diga, Luiz. Quem tá ouvindo a gente no rádio, ligou o rádio agora, tá assustado com o papo? Calma, a gente tá conversando com a otorrinolaringologista Érica Campos. Você tá vendo? A nebulização não tá em dia, mas a dicção A dicção tá onde? Vai A indo dicção bem, tá tá onde? um, tá um, dois. Não, e dicção é um negócio pra gente maravilhoso, mas teve um... eu fui falar o quê aqui? Que foi um trava-língua, meu Deus. Ah, eu não lembro mais. Era mas alguma coisa de licitação. Isso. Era Ah, inelegibilidade. inelegibilidade. Não, era outro nome, né? Inelegibilidade. Não é inelegibilidade, é outro nome, mas aí... Quero ver falar esse 10 vezes rápido. É. Vamos falar. Bom, a otorrino. As especialidades médicas, né, que permeiam esse campo aí, elas são muitas. Tem o pneumologista, tem o infectologista, tem a otorrinolaringologista. A relação da otorrinolaringologista, ela é complexa porque ela não envolve apenas o aparelho respiratório, não é? Então, nós procuramos a otorrino também quando temos algum tipo de problema, enfim, ou buscamos manutenção na área auditiva. Como é que no pós-pandemia você tem percebido no consultório a presença das pessoas tendo complicações auditivas sem perceber? Tipo assim, elas vão por uma questão de enxaqueca, dor de cabeça, por problemas identificados na região nasal, porém são problemas da região de ouvido. O principal sinal de que existe perda auditiva não é dificuldade para ouvir. É um paradoxo isso. Todo mundo acha que o primeiro sinal que vai dar é dificuldade de ouvir, mas na maioria das vezes não. Zumbido é o sinal mais precoce de perda auditiva. Então, tem muitas vezes que os pacientes vão para o consultório se questionando de zumbido e quando a gente vai fazer a investigação, a gente descobre que, na verdade, é o começo de uma perda auditiva. Quando a gente pega assim, o gráfico, né, da audiometria, a voz humana ela se concentra numa determinada região. E até que você perca alguma coisa naquela região, você não percebe, assim, de forma muito significativa sintomas de dificuldade de ouvir, por assim dizer. Mas quando você começa a perder frequências que a gente chama de acessórias, você começa a ter zumbido, ou aquela sensação de que você ouve, mas não entende, ou numa situação onde tem múltiplos interlocutores, você não sabe quem foi exatamente que falou o quê, se foi você ou se foi você. Não aqui, que é um ambiente adequado, isolado acusticamente, mas ambientes que tem muito ruído de fundo, assim, festas. Às vezes começa a ter dificuldades com outros idiomas, aquelas pessoas que falam mais de um idioma. Então, a perda auditiva em si, quando o paciente chega no consultório e fala, Érica, eu não estou conseguindo ouvir, é porque aquilo já não está mais no estágio inicial, aquilo já está muito bem instalado, Eu sabe? vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha um desvio no septo nasal imenso, aqui na minha narina esquerda, que quando ia fazer, como se fosse aquela... uma endoscopia, né? Sim, chama endoscopia nasal mesmo. Endoscopia nasal não entrava na minha narina, porque era muito fechadinha. Deve ser agradabilíssimo fazer esse exame. Era horrível. E teve uma época que eu ouvia do ouvido esquerdo como se fosse um som metalizado. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô perdendo a audição. Parece que eu vou perder a audição. Tinha um zumbido e às vezes eu ouvia metalizado e não ouvia bem, etc e tal. Quando eu fui fazer todo o procedimento de exame, e aí eu queria saber contigo como é que isso funciona, que você falou da questão do soro. Sim. Eu estava com secreção no ouvido. Porque como eu tinha
a minha narina aqui Muito bem fechada. fechadinha, em alguma fungada, em alguma coisa, acabou, a secreção foi Exatamente. parar no ouvido. Por que isso acontece, Lá no doutora? fundo do nariz, a gente tem uma tubinha que se chama tuba auditiva, que é quem conecta o fundo do nariz ao ouvido. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo já sentiu a sua tuba em ação. Quando a gente está no avião, a gente começa assim a sentir aquela pressão da cabine, a gente faz o quê? Abre a boca, mastiga chiclete, Sim. dá chupeta para a criança. Por quê? Esse movimento de abrir e fechar a mandíbula é quem abre e fecha a tuba auditiva. Se todo mundo aí que estiver em casa fizer abrir a boca, vai ouvir um... que é o abrir da tuba auditiva. Então, condições que dificultam o fluxo de ar pelo nariz podem gerar problemas no ouvido. Ou crianças, por exemplo, que têm adenoide, essa tuba auditiva está ali fechada, tá? Então, quando você lava o nariz com as garrafinhas, aquela garrafinha, ela não foi feita para ser apertada, assim, para ser um esguicho, né? Ela é uma lavagem de alto volume, mas baixa pressão. Então, quando você encaixa a garrafinha no nariz e aperta com tudo e faz alta pressão, esse soro pode ir com desviar. muita pressão e desviar o seu caminho e terminar encontrando a tuba auditiva. Aí você enche a orelha média de soro. Aí você vai ter um problema que você não tinha antes, né? Entendo. Então, aquela garrafinha é ótima, mas ela não é um esguicho. Você não precisa Por apertar exemplo, ela para bater na a garrafinha parede. que eu comprei, ela tem um mecanismo em cima que você aperta, ela faz a pressão naturalmente, mas só que você não sente a pressão até do esguicho Sim. da seringa. A água sai e você sente que ela preenche Enche e e sai do volta. outro lado tranquilo. Então, Essas garrafinhas tá vendo? automatizadas, Eu tô um elas paciente fazem uma nota pressão 10. Pois é. Eu tô um sozinha. paciente nota Tô 10. bem por fora, viu? Eu tô um paciente nota Ó, 10. você não faz Mas é nebulização, você não lava o nariz, tá faltando Não, a orelha eu- pra eu puxar. Eu lavo o nariz, digamos que esporadicamente. Eventualmente, Mas assim, quando eu preciso lembro. fazer nebulização com mais Eu regularidade. nebulização eu faço todo dia. Eu Todo espero dia. que vocês que nos acompanharam até agora tenham fixado boa parte desse conteúdo. Você sabe que tudo que é bom acaba durando pouco, né? Faltam 10 Mas, minutos para as doutora 3 Érica da pode tarde. voltar, Agradecer claro, né? a Érica Campos. Por favor, volte pra gente... Ave Maria, eu vou ficar muito feliz. Adoro conversar. Se deixar que eu fico conversando a tarde toda. Ah, nós não... Nem um pingo. A gente Vocês não, evolui, né? nem um pingo, não. Dá. Acho que é por isso que eu não tenho problema na tuba auditiva. A mandíbula tá sempre em movimento. Doutora Érica Campos, obrigado. Obrigada.